Publicado em 1992, Snow Crash foi um livro bastante à frente do seu tempo, debatendo questões que vão desde os limites do humanismo até a segurança de dados. Uma das contribuições mais emblemáticas da obra é a do metaverso, um conceito apresentado como uma realidade virtual, a qual acumularia uma série de espaços e dados. A Rua é o nome dado ao principal espaço desse metaverso, uma rua quase infinita, a qual acumularia dados de toda a humanidade. O conceito de um espaço virtual, o qual seria capaz de manifestar uma série de experiências e informações, se tornou muito popular entre os entusiastas da computação. Com isso formaram-se os mundos digitais, espaços os quais seriam dedicados à formação de experiências e realidades, e isso abriria a porta para inúmeras criações inovadoras. Os mundos digitais permitiriam que formas de arte nunca antes exploradas agora pudessem existir. Os sentimentos restritos às cidades e locais do mundo físico ou da imaginação agora poderiam ser vivenciados por milhares de pessoas em suas casas através de telas de computador. Os mundos digitais sempre existiram na internet. O primeiro caso relevante foi do jogo Words.com, lançado no começo da década de 1990. O Words.com permitia que seus usuários criassem salas e personalizassem elas conforme as suas vontades, o que resultou na criação de espaços realmente imersivos. Além disso, os usuários poderiam conversar entre si, compartilhando ideias e interesses. Esses ambientes eram mais que simples salas de bate-papo. O peso que elas carregavam era bem maior. Muitas pessoas viam esses ambientes como um mundo diferente, um mundo idealizado, o qual poderia capturar exatamente o sentimento de algum lugar real e transmiti-lo pela tela de um computador. Imagine uma cafeteria, as mesas, as comidas, o café, os sons, as pessoas, e que tudo isso cria um sentimento único. Mas imagina que tudo isso pudesse ser comprimido em uma imagem ou em um mundo virtual. Se tudo isso pudesse ser registrado e replicado, consumir esse material ou estar de fato na cafeteria seriam quase as mesmas coisas. Uma das melhores maneiras de ilustrar esse conceito são os sentimentos que a noite nos traz. Se você já olhou para as luzes da cidade durante a noite, provavelmente você já teve um sentimento muito específico. É como se aquele lugar fosse vivo, mas ao mesmo tempo sem fim. Cada luz representa uma vida e perto daquilo você é insignificante, mas isso traz um certo conforto, afinal você faz parte daquelas luzes. Muitas pessoas tentaram representar esse sentimento e, para falar a verdade, muitas pessoas conseguiram. Essa é uma das sensações que mais conseguiu ser reproduzida pela arte ao longo do tempo. Isso te faz sentir algo? Essa noite estrelada, acompanhada dessa música, ambas são obras que retratam o sentimento da noite e o conforto que ela é capaz de transmitir. Abro a janela diretamente no desespero da insônia e de repente, humano, o quadrado com cruz de uma janela iluminada, fraternidade na noite, fraternidade involuntária, incógnita na noite. Esse é um trecho de um poema escrito por Fernando Pessoa, que também consegue representar esse sentimento muito bem. Nenhuma dessas representações te faz estar na situação representada, mas de algum modo elas conseguem fazer você se sentir como se você estivesse, e os mundos virtuais carregavam justamente esse objetivo, levar experiências e sensações do mundo físico para todos os lugares do mundo. Por isso a internet era bem mais que um simples meio de compartilhamento, era uma forma de arte, a qual poderia levar um mundo diferente para cada pessoa. Muitas pessoas buscavam recriar cidades inteiras em jogos,
para que pessoas do mundo inteiro pudessem visitar aquele lugar simplesmente acessando um domínio, você poderia recriar o sentimento de visitar uma cidade através de uma tela de computador. Alguns mundos virtuais foram muito populares na década de 90, além do Worlds.com. Um dos principais foi o Active Worlds, o qual permitia que seus usuários também criassem e explorassem mundos próprios. Era quase como uma ferramenta de criação de jogos. Você poderia criar missões e histórias para o seu mundo, e quem entrasse nele poderia ficar imerso em uma realidade paralela. Em outras palavras, os mundos digitais podem permitir que você viva aquilo que você quiser, e você não está simulando a vivência, você está realmente vivendo. Afinal, qual é a diferença de jogar um jogo e estar naquele lugar se ambos despertam a mesma sensação? Essa diferença de fato existe, mas será que ela muda alguma coisa? Eu particularmente acredito que não, pelo menos nada de relevante. Por isso, para mim, a internet é tão incrível. Ela permite que experiências diferentes possam ser sentidas por pessoas ao redor do mundo. Nela você pode sentir e ser qualquer coisa que a sua imaginação permitir, e você não só pode ser isso, você pode levar essa experiência para milhares ou milhões de pessoas. Alguns mundos digitais também foram muito populares no final da década de 2000, mesmo que não sejam em si representações dessas ideias, ainda assim conseguiam carregar muito desse sentimento. Sem dúvidas, o mais marcante foi o Club Penguin. Esse jogo consegue representar muito bem o que é um mundo digital. Tudo aqui é tão relaxante e imersivo. É como se você realmente fizesse parte daquele lugar, e é legal ver como a comunidade realmente possui algum tipo de identificação com o jogo. Quem jogava tinha uma persona dentro do servidor, criando blogs e perfis para o seu pinguim. Tudo nesse mundo era mais simples, um refúgio do dia a dia. Você não era mais só uma pessoa, agora você era um morador daquela ilha, e não precisava se preocupar com muita coisa. E é incrível ver como o fenômeno do Club Penguin conseguia criar uma imersão nos jogadores. Além do jogo ter inúmeras coisas para se fazer, existiam blogs sobre ele, produzindo conteúdo para os usuários, que iam desde histórias até notícias sobre a ilha e a comunidade. Também existiam jogos para o Nintendo DS, permitindo que mesmo na época, pessoas pudessem levar seus pinguins e um pedaço daquela realidade para qualquer lugar do mundo real. Também existiam histórias em quadrinhos e brinquedos, permitindo com que os jogadores ficassem ainda mais imersos naquele universo, e que além disso poderiam receber itens exclusivos por ter os produtos do jogo. Tudo isso conseguia criar um mundo quase paralelo. Eu nem imagino como deve ter sido experienciar isso, e ainda mais dessa forma naquela época. De um certo modo, todos os jogos são mundos digitais, experiências imersivas que te transportam para um mundo totalmente diferente. Um dos melhores exemplos é o GTA San Andreas. Esse jogo é capaz de te transportar para outra realidade quase por completo. As coisas aqui são tão vivas. As lojas, a população, as cidades, tudo aqui é bem pensado. Você realmente se sente explorando uma parte do mundo que você não conhece, permitindo com que você tenha uma experiência quase indescritível pela maioria dos livros e obras de arte. Tudo isso consegue formar uma realidade única. Mas nenhum jogo representou tanto isso quanto Minecraft, concedendo aos jogadores a capacidade de criar e explorar mundos. Você podia construir qualquer coisa que você quisesse, desde castelos e cidades até labirintos e templos. Eu me lembro de criar um mapa alguns anos atrás e criar uma história por trás de cada estrutura. Tudo aquilo era mágico. Eu podia moldar aquele mundo e a sua história. Aquele mundo era meu e eu podia passar a ideia e o sentimento que eu quisesse para qualquer um que quisesse explorar. Sabe, os mundos virtuais eram espaços realmente especiais e eles carregavam um significado único. Você podia visitar algum lugar que na realidade você não conseguiria na vida real, seja por ele não existir ou por você não ter os meios para isso. Eu nem consigo imaginar como a internet teria sido se ela tivesse se desenvolvido para esse meio, mas infelizmente esses espaços têm se reduzido com o tempo. A criação desses lugares foi substituída por modelos prontos
Antes, tudo poderia te render uma experiência única, mas agora isso parece se ocultar com o tempo. Então, da próxima vez que você entrar em algum mundo virtual, pense no que aquilo realmente é: uma realidade e uma experiência tão importante e incrível quanto qualquer outra.